no artigo 319 do Código de Processo Penal. Essa é a minha fala e eu agradeço muito o espaço que me foi dado agora à tarde para expressar o ânimo do paciente. Uma boa tarde a todos. Ok, doutor, agradecemos também. E antes de passar a palavra ao Ministério Público, fazer só uma solicitação a Vossa Excelência. Costumamos sempre fazer essa observação quanto à necessidade do uso da beca pelo advogado quando estiver participando da sessão solene de julgamento da primeira Câmara Criminal, em respeito e atendimento ao regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu gosto sempre de lembrar que existe, e é certo, a ausência de hierarquia entre magistratura, Ministério Público e advocacia. E isso pode ser visto, inclusive, nas exigências das chamadas vestes talares. O que vale para um, vale também para os outros, né? Os outros dois. Então, assim como o magistrado utiliza, né? É obrigado a usar, o Ministério Público também, assim também com relação ao advogado. Além disso, a sustentação remota, ela deve acontecer nos mesmos moldes que a sustentação presencial. Não obstante o senhor esteja em um outro local, que não é a sala de sessões, mas é como se aqui estivesse, entre nós, ocupando essa sala onde agora nós estamos, para os fins do cumprimento das exigências regimentais e protocolares. Então, fica o apelo para que, na próxima vez, observe a necessidade do uso da beca. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Muito obrigado, Excelência. Nesta oportunidade, quero cumprimentar o doutor Antônio Cristiano Gonçalves doutor Luiz Orlando de Souza Nobre, ilustre advogado impetrante. E sem mais delongas, ratificamos o parecer do Ministério Público, da minha própria lavra, no contexto do qual evidenciamos que este decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, em razão da gravidade concreta deste homicídio qualificado ocorrido na cidade de Guaraciaba do Norte, onde essa vítima teve sua vida ceifada sem possibilidade de defesa, através de um golpe, um instrumento contundente contra sua cabeça, e na sequência ainda esta vítima desacordada teria tido seu corpo queimado, foi ateado fogo contra ela, causando lesões, queimadura de 4º grau, carbonização que levaram ao óbito. Isso tudo foi consignado expressamente no decreto de prisão preventiva. Crime praticado com emprego de fogo, causando na vítima, que foi incendiada ainda viva, intenso e desnecessário sofrimento. Confirmado pelo laudo pericial, que indicou que cerca de 40% da superfície do corpo desta vítima estava superfície carbonizada. Então, caso de morte por carbonização. A vítima sofreu lesão também na parte superior do crânio por um objeto contundente ou perfurante. E aqui eu peço vênia só para corrigir a minha ementa, que foi colocado arma de fogo. Essa parte está incorreta. Na verdade, foi um instrumento, um objeto contundente ou perfuro-cortante, demonstrando que o crime ainda foi praticado com a utilização de recursos que dificultou a defesa da vítima. Motivo fútil, que é a motivação do crime. Enfim, todas as circunstâncias relacionadas a esse crime tão chocante, que abalou tanto a comarca, a cidade de Guaraciaba do Norte, a gravidade concreta realmente está bem demonstrada no decreto de prisão cautelar.
que deve ser mantido na íntegra por seus próprios jurídicos fundamentos. Então, para resguardo da ordem pública, a prisão deve ser mantida e não tem como, portanto, se credenciar o pleito ora em exame. Lá, com a palavra, o relator, desembargador Carneiro. Habeas corpus, homicídio triplamente qualificado, prisão preventiva, fundamentação idônea, gravidade concreta da conduta praticada, garantia da ordem pública, condições pessoais irrelevantes, medidas cautelares insuficientes, constrangimento ilegal não verificado. Caso em exame. 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente Antônio Cristiano Gonçalves de Souza, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 5 do Código Penal, em que se aponta como autoridade coatora juiz de direito da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte. 2. Os impetrantes expõem que o paciente é sujeito de constrangimento ilegal em virtude de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua prisão preventiva, discorrendo ainda sobre a ausência de indícios mínimos de autoria em seu desfavor, requer, ao final, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas em razão de suas condições pessoais favoráveis. Questão em discussão. 3. Há duas questões em discussão. Definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e verificar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas. Razões de decidir. 4. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta que demonstra a presença dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, revelados por laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais que situam o paciente no local e momento do crime, sendo inclusive a última pessoa a ter contato com a vítima ainda viva. 5. A decisão de primeiro grau explicita a gravidade concreta do delito praticado com requinte de crueldade, golpe na cabeça da vítima e posterior carbonização utilizando sua própria motocicleta, o que justifica a custódia preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública, sendo destacado ainda que o crime gerou grande comoção social e temor na comunidade local. 6. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pela comoção social causada pelo risco concreto de reiteração delitiva, torna inadequada a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 7. A conveniência da execução criminal também está presente diante do fundado receio de que, em liberdade, o paciente possa interferir na coleta de provas, especialmente mediante intimidação de testemunhas, conforme destacado nos autos. 8. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, não se sobrepõe aos fundamentos concretos que autorizam a prisão preventiva, quando verificados os pressupostos legais. Dispositivo e tese. Ordem conhecida e denegada. É o meu voto, Excelência. Eu já havia exarado voto provisório, o qual ratifico nesta ocasião. Me parece aqui que são suficientes as razões apresentadas na descrição do modus operandi, né, desembargador Carneiro, para bem fundamentar a custódia preventiva, conforme já frisado no voto de Vossa Excelência pelo Ministério Público. Ratifico, portanto, este voto provisório, acompanhando-o. Desembargadora Lígia, como vota? Eu ratifico meu voto provisório. Assim,
proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Na sequência, chamo agora o item 35, ainda esta pauta, habeas corpus, de número 622440, dígito 25.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Francisco Roney de Souza Ribeiro, paciente JRL. Impetrado o juiz de direito da comarca de Ibiapina. Relatoria também do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Francisco Roney de Souza Ribeiro, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, meu boa tarde, ao qual eu estendo os sinceros e cordiais votos de boa tarde. Ouvindo as palavras de Vossa Excelência, a sustentação do colega anteriormente, venho pedir licença a esta Câmara ao não utilização da beca, mas é a primeira e creio que é a última vez que eu venho nesse formato, que eu estarei mais atento nas próximas sustentações. Excelências, primeiro ponto que eu quero expor aos senhores: 348 dias. Esses dias contam desde que a medida protetiva fora deferida em desfavor do senhor José, ora paciente. Caracteriza-se, excelências, o excesso de prazo, pois a medida fora deferida no dia 19 de abril de 24, sendo o paciente intimado aos 25 do mesmo mês de 2024. E o fim se daria, por consequência, aos 180 dias, como narra a decisão interlocutória, isso do ano de 2024. Até hoje, essas medidas transcorreram 148 dias. Esse era o primeiro ponto que eu exponho às Vossas Excelências. Segundo ponto é que as folhas 19 do processo originário, o juízo de primeiro grau, ele afirma o seguinte, abro aspas: desse modo, sopesando-se a impossibilidade de duração ad eterno das medidas protetivas e a inviabilidade da revogação precoce após o decurso do prazo de 180 dias, e que para as reavaliações dos requisitos da necessidade e atualidade, intime-se pessoalmente o ofendido, para manifestar-se interesse na manutenção das medidas, devendo comprovar eventual descumprimento das medidas impostas ou nova ameaça por parte do agressor sob pena de extinção e arquivamento do feito. Ora, excelências, não houve aqui, em nenhum momento, um pedido formal de prorrogação do autor após os 180 dias das medidas protetivas. Inclusive, as folhas 82 do processo originário, existe um parecer favorável do MP para a extinção das próprias medidas protetivas. O terceiro ponto que venho expor às Vossas Excelências foi o relatório solicitado pelo excelentíssimo desembargador Francisco Carneiro Lima ao juízo de primeiro grau, na qual, nas folhas 355 do processo originário, ele narra, abre aspas, a instrução do feito foi encerrada no dia 28 de 11 de 2024, tendo o órgão ministerial apresentado as alegações finais orais, pugnando pelo pronunciamento do réu com a posterior condenação. Excelências, até o presente momento, inexiste denúncia no processo originário. Segundo ponto, abre aspas, no mesmo relatório, abre aspas, no referido ato, a pedido do ilustre defensor dativo, foi determinada a abertura de vistas dos autos à defesa para apresentar suas alegações finais nas formas de memoriais, no prazo de lei,
conforme consta no termo de audiência de página 136 dos fólios. Ao analisar de forma profunda os fólios originários, percebe-se que a página 136 corresponde a um documento elaborado pelo CREAS de Ibiapina e não a determinação de alegações finais. Abre aspas. A defesa apresentou seus memoriais nas páginas 144 e 149 no dia 14 de janeiro de 2025. Excelências, as folhas 144 do processo originário corresponde a uma certidão. As folhas 145 existe o pedido de homologação de um acordo. As folhas 146 é o termo de acordo propriamente dito. As folhas 147 é o despacho que abre vistas ao MP para manifestar-se acerca do acordo. E as páginas 148 e 149 são certidões das secretarias dentro do processo originário. Cumpre salientar também, excelências, que as folhas 74 do processo originário, existe aqui um laudo favorável à interrupção das medidas de urgência, lavrado por um profissional de assistente social. Ora, pois, excelências, o último laudo que foi colhido, somente ouviu a frase do senhor Bibiano. No caso, o solicitante das medidas protetivas. Mas se ouvisse os populares, a parcela deveria ter uma noção de como seriam os populares. Ora, se sempre ouvir apenas a parte que pediu as medidas protetivas, este sempre vai argumentar que existe medo. Existe medo. Mas em 348 dias, excelências, não há registro de feridas da medida protetiva, o paciente sequer demonstrou ou sequer feriu as medidas protetivas e, diga-se de passagem, o próprio paciente é um agricultor onde as suas terras, a sua própria lavoura fica aos fundos da casa do irmão que solicitou as medidas protetivas de urgência. Em maio do ano passado, inclusive, foi interposto um right anterior, e pedia a redução de 200 para 80 metros de distanciamento, porque os irmãos moram na frente, moram frente de casa, frente ao outro. E 200 metros é um raio muito grande para uma realidade que é muito pequena, onde fora reformado para 80 metros, né? Então, excelências, trago de volta o argumento que o paciente ele é um agricultor e possui sua lavoura no final da casa do seu irmão Bibiano. E manter tal proibição desse afastamento é uma, abre aspas, pena, digamos assim, degradante, pois o próprio paciente vive da agricultura. Nesses mais de 300 dias, o paciente obteve e teve prejuízos insuperáveis na sua lavoura, pois esse não pôde tratar de sua terra com o devido zelo e cuidado. O tratamento imposto ao paciente, com esse atraso de 348 dias, é de forma um tratamento degradante, visto que o paciente é levado a agir contra a sua própria vontade ao ser impedido de chegar à sua lavoura, sendo humilhado perante si mesmo e a própria comunidade. E esse tipo de tratamento deve ser rechaçado pelo nosso Estado Democrático de Direito. Não vou me estender, peço às vossas excelências que conheçam e que concedam a ordem de habeas corpus ante o excesso de prazo e a injustificada prorrogação. Assim como eu peço, excelência. Muito obrigado. Com o Ministério Público, a palavra nesse momento. Obrigado, excelência. Cumprimentando nesta ocasião o doutor Francisco Roney de Souza Ribeiro,
ilustre advogado impetrante. Serei breve, face do adiantado da hora, desde já, dizendo que ratifico o parecer já constante dos autos, no sentido de afirmar que essas medidas protetivas contra este idoso, ela deve subsistir, porque nós temos um relatório social realizado recente, juntado aos autos em 24 de março, no contexto do qual a profissional, assistente social, que ouviu não só o idoso, mas a esposa também, o casal, e eles afirmaram que o risco subsiste. Eles externaram o desejo das medidas protetivas permanecerem, porque há um conflito com este irmão, com este familiar, e por esta razão entende-se que deva ser mantida. E o próprio relatório social concluiu recomendando expressamente a manutenção desta medida protetiva ao paciente, diante da persistência do risco à integridade da vítima. Embora não haja notícia de descumprimento dessas medidas, a própria vítima, em manifestação constante do relatório social, afirmou permanecer em risco de segurança e reiterou o pedido de manutenção da proteção judicial. Então, como sabemos, essas medidas não se subordinam a nenhum prazo de vigência, né? Deve permanecer enquanto houver um risco. E nesse caso aqui, as palavras da vítima devem ser consideradas. Eles até disse que até necessita fazer uma reforma ainda nesse terreno aí para evitar maiores litígios, né? Então, sem maiores demandas. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Carneiro Lima. Direito processual penal, habeas corpus, medidas protetivas de urgência, estatuto do idoso, alegação de excesso de prazo à manutenção das medidas, possibilidade de aplicação autônoma e independente de ação penal, não verificado constrangimento legal. Caso exame. Habeas corpus impetrado em favor de José Rodrigues Lima, em razão da manutenção das medidas protetivas de urgência, determinadas com base no Estatuto do Idoso, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única da Comarca de Biapina. 2. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção das medidas por prazo superior a 180 dias configura o constrangimento legal por excesso de prazo. Razão de decidir. 3. As medidas protetivas de urgência previstas no Estatuto do Idoso possuem natureza autônoma e podem ser aplicadas independentemente de inquérito policial ou ação penal, tendo como objetivo a proteção da integridade física e psicológica da pessoa idosa. 4. A manutenção das medidas protetivas deve ser pautada na persistência da situação de risco, sendo descabida a revogação automática com base exclusivamente no decurso de tempo. Dispositivo e tese. Ordem conhecida e denegada. É o meu voto, excelência. Eu acompanho o eminente relator, confirmando o voto provisório já exarado, salientando que a questão de analisar se eventual excesso de prazo, partindo-se do pressuposto que a situação modificou, né? Uhum. Não persiste mais a necessidade. Mas, enquanto houver a necessidade, o prazo sempre será atual, né? Isso. Nunca se poderá arguir o excesso. Parabenizamos o bem lançado voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Eu ratifico meu voto provisório. Proclamo, assim, o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu da ordem para denegá-la. Os próximos processos serão de pauta
E o primeiro deles é o item 5, apelação criminal. Pauta número 11. Apelação de número 13.594, dígito 02.2024.8.06, sequência de 3 zeros, 1. Apelante Juliane Dias Barbosa. Apelado Ministério Público. Minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Lucas da Escócia Lima, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Obrigado, desembargador Mário. Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores desembargadores, nobre representante do Ministério Público, demais presentes, colegas advogados. Esse caso, senhores, ele versa sobre uma apelação relacionada a um pedido de restituição de um veículo. A minha cliente, a Juliane, teve uma moto roubada em novembro de 2023. E após alguns dias, foi possível prender o criminoso que estava na posse dessa moto, que inclusive era de fato quem a tinha roubado. Ocorre que quando essa moto ela foi apreendida e foi disponibilizada à delegacia responsável, foi verificado que alguns componentes dessa moto haviam sido adulteradas. Inclusive, passou por uma perícia essa que constatou essas alterações, como placa, chassi, algo desse tipo, e a moto, então, ficou apreendida. Ocorre que mesmo a moto adulterada, senhores, foi possível se comprovar que ela, de fato, é a moto que pertence à minha cliente. 2 motos foram localizadas com esse criminoso, mas uma dessas motos é a da minha cliente. Isso foi possível comprovar e isso está nos autos, como, por exemplo, nas folhas 31, 32 e 45, havia um componente de um rastreador. Rastreador esse que foi contratado pela minha cliente, foi colocado esse dispositivo na moto, e a moto apreendida no pátio da delegacia, um dos funcionários da empresa constatou, de fato, que havia a peça lá, que dava realmente esse cadastro, vamos dizer assim, da propriedade da moto. Então, não há dúvidas de que o veículo objeto desse pedido de restituição, inclusive dessa apelação criminal, se trata da moto da minha cliente, né? Acaba que gerou um problema, porque tudo isso foi apresentado ainda em sede de delegacia, foi apresentado para o juízo de primeiro grau, mas esse entendeu que não seria possível essa restituição. E aqui, senhores, eu queria deixar isso bem claro, que essa moto era utilizada para o trabalho da minha cliente. Ela, juntamente com o irmão, fazia um serviço de motoboy, né, de moto Uber, 99 Pop, e realmente era o ganha-pão da família, que sem esse bem, eles passaram a ter que alugar uma outra moto, que acabou onerando ainda mais a condição financeira da família. E por isso, excelências, que se requereu desde o início não só a restituição desse bem, como se pelo menos ela pudesse ficar como fiel depositária utilizando a moto. Isso por quê? Porque o processo inicial de primeiro grau teve a sua denúncia recebida agora, em 20 de março desse ano. Então, o processo ainda vai percorrer todo o caminho da ação penal, de fase de instrução, comprovação de eventuais provas e apresentação de provas que me indicam justamente que a moto é nossa. Ela foi apreendida com o réu, na época o preso e investigado, e agora o réu, porque ele foi preso em flagrante, e hoje, infelizmente, a nossa cliente está sem o bem seja da sua posse, sem a sua propriedade. Então, o que se requer, excelências, como já bem expus aqui no nosso recurso de apelação, é que essa moto ela possa ser devolvida, que pelo menos durante o trâmite dessa ação penal,
que no final será verificado mais uma vez que ela é a proprietária da moto, que ela possa ficar como fiel depositária. Agradeço a atenção a todos e boa tarde. Com a palavra, o Ministério Público por igual tempo. Obrigado, Excelência. Ratifico em sua íntegra o parecer de folhas 95 e 99. Obrigado. Vamos à identificação do processo para a leitura do projeto de ementa. Caso em exame. Apelação interposta por Juliane Dias Barbosa contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Honda NXR 160 Bros ESDD, branca, placa SBG 3B 48, Renavan 1347970271, chassi 9C 2KD 0810PR 228296, apreendido em ação penal por apresentar sinais de adulteração. E aqui eu peço a atenção da turma julgadora. Apresentava sinais de adulteração. A parte arguiu a necessidade de usar a moto, né, para o trabalho. Apresentando a moto aqui, sinais de adulteração. A apelante sustenta a existência de provas de propriedade do bem, notadamente o rastreamento via GPS e o depoimento de um colaborador da empresa de monitoramento que identificou peças compatíveis com o veículo. Questão em discussão reside em definir se a existência de sinais de adulteração nos identificadores do veículo impede sua restituição à apelante, à luz do artigo 120 do CPP. Razões de decidir. A restituição de bens apreendidos exige a inexistência de dúvidas quanto à própria propriedade e ilicitude do bem, conforme prevê o artigo 120 do CPP. No caso, o veículo apresenta adulterações em diversos sinais identificadores, incluindo chassi, placa e motor, impossibilitando a confirmação da propriedade pela apelante no momento, até porque não se tem ainda o veredito. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará reforça, né, além desse argumento do artigo 120 do CPP, a jurisprudência do nosso tribunal reforça que a restituição de veículos somente é possível quando não houver incerteza quanto à propriedade e à origem lícita do bem. A propriedade e a origem lícita do bem. Além da impossibilidade de comprovação no momento, mediante um juízo, né, acerca da propriedade, o veículo, por estar adulterado, encontra-se inapto, quer dizer, não pode ser usado para circulação, conforme dispõe o artigo 230, inciso 1, do Código de Trânsito Brasileiro, o que impede terminantemente sua restituição e eventual nomeação da apelante como depositária fiel. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. É o voto. Como vota a desembargadora Lígia? Com o eminente relator. Como vota a desembargadora Lira? O voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos,
conheceu do apelo para negar-lhe provimento. Próximo processo é o do item 89 do roteiro, agravo de execução. Item 89. Agravo de execução penal de número 57, dígito 05, ponto 2025, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros. Agravante, JT da C. Agravado, o Ministério Público, sob relatoria da eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Inicio aqui mais uma sustentação oral e é sempre uma satisfação estar presente numa tarde diante de julgadores de tão elevado gabarito e de notável saber jurídico como são os de Vossas Excelências. Eu cumprimento aqui o desembargador, doutor Mário Parente Teófilo, que preside esta augusta primeira Câmara Criminal e também participa da tríade de desembargadores que irão analisar o presente agravo em execução. Cumprimento de igual modo a desembargadora relatora, doutora Lira Ramos de Oliveira, relatora do agravo em tablado. Estendo os cumprimentos ao desembargador Francisco Carneiro Lima, que também participará do presente julgamento. Cumprimento, de igual modo, a desembargadora Lígia Andrade, que compõe este colegiado, assim como cumprimento de forma efusiva o procurador de Justiça, doutor Bruno Costa, que também representa os interesses da sociedade, e o do Ministério Público, consequentemente. Cumprimento com galhardia também o defensor público, doutor José Laerte, que defende os vulneráveis, e todos os demais advogados, servidores que estão presentes e demais pessoas. Excelências, aqui nós estamos diante de uma situação bastante peculiar. Eu advogo na seara criminal, não obstante uma advocacia paroquial e regional, percebo que há uma divergência, uma discrepância entre comarcas, entre entendimentos de juízes aqui do interior, Cariri, Centro-Sul, quanto às regras que devem ser impostas aos sentenciados que cumprem pena no regime aberto. No presente caso, o presente agravo é oriundo da comarca de Iguatu e o juiz da execução penal de lá, ao conceder a progressão de regime do agravante do semiaberto para o aberto, já que ele cumpria pena desde 2022 até o final de 2024 no regime semiaberto, que foi o regime inicial de sua reprimenda corpórea fixada em sentença penal condenatória. E ao progredir para o regime aberto, o juiz manteve o tornozelamento eletrônico, o qual tinha sido fixado no regime semiaberto. E aqui digo que este entendimento deste magistrado, ele é minoritário, ao menos nas comarcas em que este causídico advoga. Cito o exemplo de Juazeiro, o exemplo de
de Crato, Caririaçu, Várzea Alegre, Aquaçu Natural, Cedro, Jucás. Essas comarcas todas entendem que o diferencial do regime aberto para o semiaberto, né, já que o semiaberto também é mediante o recolhimento domiciliar, mas o semiaberto seria com a tornozeleira e o aberto sem a tornozeleira. Inclusive, o juiz da execução de Várzea Alegre baixou uma portaria nesse sentido. No entanto, a comarca de Iguatu, e me parece que de Acopiara, tem o juízo da execução lá, eles têm um entendimento diferenciado em que se aplicam praticamente as mesmas regras, monitorada por tornozelamento eletrônico no regime semiaberto e no regime aberto. E aqui vou ler, excelências, apenas a literalidade da lei no que concerne ao regime aberto. O que é que diz o artigo 36 do Código Repressivo Pátrio quanto ao regime aberto? Entre aspas, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então, veja que a literalidade diz bem sem vigilância. A Lei de Execução Penal, por sua vez, no seu artigo 114, ela traz que somente ingressará no regime aberto o condenado que, inciso 1º, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo. Inciso 2º, apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Veja que as palavras autodisciplina e senso de responsabilidade se repetem tanto no Código Penal quanto na Lei de Execução Penal. E, por último, o artigo 146b da Lei de Execução Penal traz, em sua literalidade, que o juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, e aí traz as hipóteses. A primeira hipótese é autorizar a saída temporária no regime semiaberto, e a segunda hipótese, determinar a prisão domiciliar. Veja que em nenhum dos incisos há esta previsão de aplicação de monitoramento eletrônico no regime aberto. Justamente porque esse regime ele busca a reinserção social do apenado. Até porque, para se progredir para o aberto, exige-se, inclusive, um exame criminológico. Então, não é algo trivial para se progredir para o regime aberto, né? Mas o juízo da execução penal, o juiz de primeiro grau, em sua decisão primeva, ele concedeu a progressão. Não estamos falando mais em critérios de concessão, ele concedeu a progressão. O que se busca aqui é revogar esta medida de monitoramento eletrônico. Até porque, além de malferir a literalidade dos dispositivos legais aplicáveis à espécie sob júdice, também eu trago aqui decisões do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, inclusive desta primeira Câmara Criminal, em face de situação absolutamente análoga.
trago aqui uma decisão em uma agravo execução, oriundo de Acopiara, julgado por esta primeira Câmara, com publicação, julgada em 16 de 8 de 2022, publicada em 17 de 8 de 2022, cuja a relatora era a desembargadora Lígia, e para me adequar ao tempo, faço apenas a leitura da parte negritada da ementa, né? Essa ementa que refere-se a um agravo em execução penal de número 0023.809.15.3.2018.806.0171. Diz Sua Excelência. Penal, processo penal, agravo em execução penal, recurso defensivo, pleito de reforma, decisão concessória de prisão domiciliar acumulada com monitoramento eletrônico em regime aberto, a ser cumprido pelo agente, pedido pela retirada da tornozeleira eletrônica, pleito concessivo, princípio da individualização da pena, inexistência de aspectos justificadores da manutenção do monitoramento eletrônico, bom comportamento do agente, reconhecido pelo magistrado, necessidade de fundamentação para justificar a excepcionalidade da restrição, ausência de perigo em libertar-se, restrição em desconformidade com os parâmetros da razoabilidade e da desproporcionalidade. Mas não é só esta Câmara que tem este entendimento. Trouxe também, no presente agravo, uma decisão, um acórdão de lavra do desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, que compõe a segunda Câmara Criminal, e mais recente ainda, foi julgado no dia 1º de fevereiro de 2023. Trata-se do agravo execução 8.061.02.1.2020, 806.01.51, em que, na parte negritada, também é basicamente trazida a mesma redação que outrora a desembargadora Lígia utilizou. E faço aqui a singela citação: agravo em execução, recurso defensivo contra a decisão que deferiu a progressão do regime semiaberto para o aberto, pretensão de exclusão da imposição do monitoramento eletrônico, apenada que apresentou bom comportamento e condenação única, que remonta a fato ocorrido há mais de 9 anos, monitoramento desnecessário no caso em análise, atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Disse Sua Excelência o desembargador. Então, Excelência, aqui trata-se de um cidadão maduro, cuja na vida dele anteacna não teve nenhuma outra condenação, na verdade, não respondeu a nenhum outro processo, já está com a idade quase chegando já a ser um ancião, mas ainda não é, e ele nunca teve nenhum outro processo em sua vida. É claro que a regra do semiaberto, ela visa a ressocialização, ou seja, é baseado no senso de responsabilidade e autodisciplina, mas nenhuma regra é absoluta, É legítimo que algumas situações excepcionais, devidamente fundamentado, o magistrado do juízo da execução entenda de forma diferente, não tem problema nenhum. O que, no presente caso, não ocorreu nenhuma justificativa para esta excepcionalidade. Ou seja, se tornou-se a exceção a regra, não se apresentou nenhuma excepcionalidade para justificar a manutenção da tornozeleira eletrônica. Lembrando que, desde 2022, o apenado ele cumpria pena no regime semiaberto, ainda cumpre até hoje, porque as regras praticamente não mudaram em nada. E não há a notícia de nenhum
de nenhuma violação ao sistema de monitoração eletrônica, né? Excelências, o regime aberto, ele visa também a reinserção no mercado de trabalho, né? Não é, apesar de eu ser advogado, né, militar muito nessa área criminal, mas eu sei o quanto é difícil um egresso do sistema do sistema penal, né? Ele conseguiu um emprego, né? Vai imaginar que alguém está num restaurante, aí chega um garçom com a tornozeleira no pé, né? Ou então num estacionamento, um manobrista, você vai entregar seu carro a um manobrista com a tornozeleira no pé. Então, isso dificulta, por deveras, essa reinserção desse apenado. Por isso que a autodisciplina e o senso de responsabilidade são os fatores que norteiam o cumprimento da pena no regime aberto. Feitas essas considerações, Excelência, pede-se o provimento do presente agravo para que o apenado possa cumprir a sua pena no regime aberto sem o uso da tornozeleira eletrônica. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, Excelência. Cumprimentando, nesta ocasião, o ilustre advogado do agravante, doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa. Como vista a pretensão, aqui é de retirar a utilização do monitoramento eletrônico, argumento de que o agravante cumpre pena em regime aberto e, segundo o agravante, não haveria necessidade deste monitoramento eletrônico. Entretanto, muito embora as razões tão bem apresentadas pela combativa defesa, entende-se que não há nenhuma ilegalidade na manutenção deste monitoramento eletrônico. A própria Lei de Execução Penal, em seu artigo 146, letra B, diz que permite, faculta ao juiz, abre aspas, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando, inciso 6º, aplicar a pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes. Aqui se trata de um crime de estupro, em que, contra uma criança de 9 anos de idade, né, um crime de gravidade social, não é um crime de menor potencial ofensivo, muitas vezes que esse regime aberto é imposto, né, ou de médio potencial, por assim dizer, mas é um crime grave, um crime de estupro, e esse agravante está no regime aberto. E há também precedente desta corte, inclusive da lavra da desembargadora Lira, precedente que permita citar grave execução apenado em regime semiaberto. O precedente é num regime semiaberto, quer dizer, mais rígido ainda. Esse aqui é um regime aberto, mais flexível, que não tem como até fiscalizar, porque nosso país não tem os estabelecimentos adequados, apropriados, que seriam as casas albergadas, etc. e tal, para cumprir. Então, o mínimo seria o monitoramento. Então, de Sua Excelência, a desembargadora ora relatora, em regime semiaberto, harmonizando mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pedido de retirada do tornozelamento, impossibilidade, necessidade da monitoração, ausência de estabelecimento penal adequado, atendimento da súmula vinculante número 56 do STF dos parâmetros fixados no recurso extraordinário 641/320. Monitoramento que não impede, de Sua Excelência, as atividades laborativas. Recurso conhecido e desprovido. E aí, esse precedente foi julgado aqui em 21 de fevereiro de 2024. E foi num agravo em execução,
por unanimidade. Então, assim, se num regime semiaberto, que muitas vezes tem os estabelecimentos adequados, imagine no aberto. Então, qual seria, como se iria aferir esse senso de disciplina, de responsabilidade do apenado nesse regime tão brando que é o aberto? Se não através de um monitoramento eletrônico. Eu acho que até para suprir essas deficiências, né, do Estado, estabelecimento desse regime aberto que não tem as casas de albergado, eu acho que eu entendo, salvo o melhor juízo, que não há nenhuma ilegalidade, repetindo que a própria lei de execução penal permite ao magistrado aplicar o monitoramento, a monitoração eletrônica quando há apenados no regime aberto, de semiaberto. Então, nessas condições, o Ministério Público ratifica já o parecer constante dos autos para manifestar-se pelo desprovimento do agravo. Com a palavra, desembargadora Lira, relatora. Obrigada, Excelência. Começo pela exposição, tão bem exposta pelo digno advogado, de que ele diz que a regra, realmente, é como ele diz que a regra no regime aberto não precisa monitoramento eletrônico. Mas nesse caso específico, aqui, do pedido, o juiz, ele concedeu de forma excepcional. Esse é o ponto. Ele está dizendo que é uma exceção a prisão domiciliar ao apenado com imposição de monitoramento eletrônico, haja vista, e aqui em negrito, haja vista que há déficit de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime aberto na comarca. E nesse sentido também, de dizer que há vaga de estabelecimento, e isso conforme a súmula vinculante, como disse o digno procurador, a súmula vinculante 56. Também aqui, nesse sentido, trago à colação uma jurisprudência recente de 3 de janeiro de 2024 do STJ, em negrito, progressão ao regime aberto, concedida na origem, apenado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, súmula 56, que aqui é de 24. Trago também uma decisão do desembargador Mário, parente Teófilo Neto, em que também, em negrito, ele diz, o desembargador Mário, ausência de casa de albergado ou estabelecimento adequado, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, fundamentação idônea, súmula vinculante 56. Ainda diz o desembargador Mário, mantém-se o monitoramento eletrônico, pois há uma ampla diferença entre o recolhimento do apenado para a própria casa em relação ao retorno dele para uma sociedade prisional local, em que a atuação de policiais penais, os quais podem certificar o exato momento em que o apenado estaria recolhido se houvesse violação aos horários postos, o que resultaria a falta grave e na perda do benefício. E aqui, essa decisão do desembargador Mário é do dia 20 de agosto de 2024. Então, por ter todos esses motivos, eu venho conhecendo do recurso improvido. É como voto, Excelência. Como vota, desembargador Carneiro Lima? Acompanho, relator, Excelência. Eu também acompanho a eminente relatora. Proclamo, assim, o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do agravo de execução penal para negar-lhe provimento. Próximo processo e último com sustentação oral é o do item 60 do roteiro. Apelação de número 251, dígito 11.2018.8.06.0045. Apelante LCS. Apelado ao Ministério Público. Relatoria desembargadora Lira. Revisão desembargador Carneiro Lima.
para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor José Irã dos Santos, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, desembargador presidente. Está me ouvindo bem, doutor Mário Parente? Pronto. Faço as minhas saudações à relatora, desembargadora Leila Ramos, à desembargadora Lígia, ao desembargador presidente Mário Parente, ao desembargador Carneiro, ao ilustre representante do Ministério Público, procurador doutor Bruno. Colegas advogados aqui presentes virtualmente, os que estão aí na sessão, senhores servidores, minhas saudações. O presente processo é necessário que ele seja observado com os olhos desprovidos de um conceito condenador do apelante. Ele começou com um entreveiro de casal, onde um jovem rapaz, que hoje apela nesse tribunal, contraiu relação com uma senhora, mãe de 2 filhas. Essa relação entre o casal era de forma conturbada, como ficou demonstrado na instrução processual. As moças, supostas vítimas, filhas da esposa do apelante, elas foram levadas no ano de 2018 à delegacia de polícia, ouvidas pelo delegado, apesar de menores de 14 anos, um depoimento, de certa forma, que violava direitos dessas adolescentes. Não consta o acompanhamento dos órgãos fiscalizadores naquele inquérito. Dali foi a fase inquisitorial que inicia a denúncia contra o apelante. E este sempre negava. Ele continuou, inclusive, na fase de instrução, que não praticou justo mal, como dizem, contra as suas, naquele tempo, enteadas. Isso foi confirmado em sede de instrução pelas testemunhas e pelas próprias supostas vítimas, aí ouvidas com a observação da legislação. A que ainda era menor, adolescente, foi ouvida no depoimento sem dano, respeitando a sua subjetividade, o seu isolamento, a sua distância, inclusive dos operadores do direito que ali estavam naquela sessão. Através do nome da vítima, todos assistiram aos depoimentos, sei que eles são enfadonhos, aquelas oitivas feitas, filmadas e colocadas no processo, mas tenho a certeza que vossas excelências acompanharam e puderam observar que durante a oitiva da suposta vítima, Aparecida Raniquelli, ela, durante todo o tempo, disse que não houve crime de violência sexual praticado contra ela. No minuto 7:38, ela conta que houve uma briga entre sua mãe e o seu companheiro, e que houve ameaças. E ela, ao ser perguntada pelo órgão acusador, e aqui vale uma observação, durante a oitiva dessa suposta vítima, o órgão acusador foi quem mais falou. Não é que eu digo quem mais perguntou, não. Falou muito mais que a própria vítima. Quando ela negou, ele buscou aquele depoimento que eu acabei de refutar, junto à fase inquisitorial da delegacia, para repetir e dizer, e perguntar, dizer, você disse isso? Ela disse, no minuto
10h51, a única coisa que ela disse que envolvia algum galanteio do apelante com a suposta vítima era que você é uma gata. E ela disse, só isso aconteceu, em momento algum houve toque. E ele pergunta, inclusive, se ele, que ela havia dito em fase de inquérito, que ele, o apelante, havia botado a mão dentro da calcinha e introduzido o dedo no seu órgão genital e a suposta vítima, na frente do promotor, do juiz, disse, não, eu disse isso porque eu não gostava do meu padrasto, na época, e disse para afastar minha mãe dele. Repetiu várias vezes durante o seu depoimento. A outra vítima, eu escutei esses depoimentos de forma enfadonha, para poder vir aqui trazendo o que eu havia me convencido. Também disse que ele chegou a tocar, mas tocou na cintura. Foi perguntado 2 vezes pela profissional que estava acompanhando o depoimento sem dano. E ela repetia, ele não tocou nas partes íntimas, apenas na minha cintura. Eu aprendi que a palavra da vítima, nos casos de crimes de violência sexual, é suficiente para condenar, desde que seja em consonância com as outras circunstâncias. Mas aprendi também que a palavra da vítima serve para absolver o acusado. No caso em tela, temos uma condenação, inclusive, de grande monta, de mais de 20 anos de reclusão, por 2 crimes que não ficaram comprovados no processo, na fase de instrução. A denúncia se baseou na fase inquisitorial, e é normal, porém, durante a instrução, não se reproduziu o que foi trazido naquele momento do inquérito. Não há, neste processo, como trazer uma pecha, uma condenação de 24 anos para o apelante que não cometeu o fato. Não ficou comprovado. Não é que ele esteja aqui suscitando o indúbio pro réu, não. O que a defesa está suscitando é a absolvição pela insuficiência de provas trazidas nos autos. Na página 384, 389, eu trouxe as razões desse apelo e eu reitero aqui, não preciso lê-la porque Vossas Excelências já leram, tenho certeza. E assim é o que quer a defesa do apelante. A absolvição, porque não há provas. Doutor Bruno, se Vossa Excelência se deparar nos depoimentos das próprias vítimas, vai ver que não há subsídio para uma condenação. As testemunhas, inclusive uma das testemunhas é irmã da mãe, tia das supostas vítimas, e declaradamente tem rusga, como diz ela, contra o acusado, ela inicia uma acusação, mas não consegue sustentá-la, porque não existe subsídios para sustentar essa condenação. É como se porta a defesa do apelante. Esperamos que os pleitos requeridos nesta apelação sejam atendidos por ser da mais lídima justiça. Muito obrigado. Agradecemos também, com a palavra, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Saudando
nesta ocasião, o ilustre advogado doutor José Irã dos Santos. E adiantando desde já que a tese de negativa de autoria, tão bem apresentada pelo nobre advogado, não merece êxito. De fato, houve uma retratação aqui de uma das vítimas. A outra não se retratou. Duas menores de idade, duas de 11 anos, outra, salvo engano, 13. E essa retratação de uma delas em juízo, ela tem muitas particularidades, por isso que não podemos levar em consideração. Na realidade, há sim, excelências, elementos probatórios que sustentam esta condenação. Tem os relatos das vítimas, nas duas fases da fase policial, foram ouvidas. O relato de uma das vítimas em juízo, confirmando os abusos sexuais. A outra vítima se retratou em juízo, é com base nessa retratação que a ilustre defesa pretende desconstituir a condenação. Mas há outros elementos nos autos, porque tem a tia da vítima, que também foi tomado o seu depoimento, a mãe, esta vítima que diz que se retrata, ela foi submetida a exame pericial e constata que não é mais virgem. Ela não indicou quem teria sido o abusador, né, no caso. Ela apenas nega que foi o padrasto, mas não indica, não declina o nome de alguém. E há relatos inquestionáveis aqui de que essa adolescente sofreu pressão psicológica. Ela mesma diz, né? Por parte de todos. Da própria mãe. Ela disse também que tem medo do pai. Em um de seus relatos, ela diz expressamente que foi pressionada pela mãe a dizer que o autor dos abusos era uma outra pessoa, e essa outra pessoa ela não diz. A mãe também tentou persuadir ela, a filha, para dizer que foi o cunhado. Enfim, o acusado é pessoa violenta, ameaçou também os familiares. Então tem todo esse contexto que torna essa retratação inidônea, não se pode considerar. E tem um relato, repita-se, da outra criança, em juízo, que confirma esses abusos sexuais. Relato de testemunhas, tem o defloramento, constatado no laudo pericial, tem, enfim, em resumo, há elementos probatórios, data vênia, que sustenta esta condenação, que deve ser mantida. Inclusive, a pena aplicada não foi objeto de surgência, mas diria eu que essa pena foi até branda, porque o magistrado não aplicou a agravante das relações domésticas, o magistrado não aplicou a continuidade delitiva, porque de forma clara e retorquível aqui, essas vítimas disseram que foram várias condutas, vários dias, várias vezes. Então, no mínimo, tinha um acréscimo aí de uma continuidade delitiva para cada vítima. E não teve. Então, assim, foi aplicada nos patamares mínimos de cada fase, né, da dosimetria, assim. Então, de uma forma geral, a pena, sim, foi uma pena branda. Nenhum reparo, portanto, comporta a sentença recorrida. E nessas condições, nesses termos, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela ratificação do parecer já constante dos autos.
Pois não, com a palavra a relatora, desembargadora Lira. Excelência, por de apelação criminal, em face de sentença, no artigo, violação do artigo 217-A, dessa decisão, o recorrente sustenta a absolvição por ausência de provas. Questão em discussão. Consiste em verificar a possibilidade de absolvição do réu por ausência de provas aptas a amparar a condenação pelo delito de estupro de vulnerável supostamente cometido contra duas enteadas. E aqui a admissibilidade, o pleito de absolvição, quanto à materialidade a que for deveres comprovado, conforme restou comprovado nos autos, a partir dos elementos do laudo de constatação de crimes sexuais, a folha 12, realizada pela vítima ARB, certidão de nascimento aqui, da vítima AKBS, em 21 de setembro, as folhas 67, e depoimentos testemunhais, porque aqui não é só, nesses casos, não é só a palavra da vítima, mas tem que ter outros elementos que realmente digam a respeito desse crime de estupro de vulnerável. E apesar do laudo pericial, a folha 15, realizado na vítima AQB, ter sido negativo, ressalte que o delito de estupro ele prescinde dessa elaboração médica para comprovar a materialidade delitiva, e aqui, nesse sentido, tem a decisão do STJ, que eu peço licença para não ler. Quanto à autoria, eu vou colocar aqui, por exemplo, ressaltando de negrito, o depoimento das vítimas AKBS, as folhas, na matéria audiovisual, as folhas 139 aspas, nos 5 minutos e 26 segundos, aspas, meu padrasto fez alguma coisa errada. Ele estava colocando a mão aqui, a vítima apontou a mão para a virilha, e eu fiquei calada. E aqui, quando eles, contei que no meio do caminho estava pegando nas minhas partes íntimas. E isso é o depoimento de uma das vítimas. Aí a outra vítima, ela vem dizendo que realmente reconhece, ela, né, a outra que foi dita aqui, da AP, para não dizer o nome, que ela nega isso, que, como disse muito bem o nobre advogado, mas ela reconhece a sua assinatura no termo de depoimento. Nos 9 minutos e 4 segundos. E aí ela diz que ele dormia e andava pela casa, aspas, só de cueca. Eu só disse que ele teria introduzido o dedo para minha mãe largar ele. Não combinou com a irmã ao falar isso. Não pediu para dizer isso. Já foi vítima de agressão da minha mãe. E aqui ela disse que eu tenho medo do L, porque ele ameaçava a gente. E indo mais adiante dos julgados, né, desse ano, o valor preponderante às declarações das vítimas, diante da dificuldade da obtenção da prova direta, desde que corroborem com as demais provas dos autos, o que é o caso da vítima, como bem disse aqui o digno procurador, da vítima AKBS, pois o depoimento colhido em juízo encontra-se, e aqui é o ponto, em consonância com os depoimentos das testemunhas, como, por exemplo, a testemunha aqui, a testemunha AMADBS, que diz que a vítima A, mencionou que L, que é o réu, ficava beijando ela e ficava olhando ela tomar banho, chamando de gostosa, fecha aspas. Também a outra testemunha que diz que a vítima falou que tinha sido L e depois falou que foi um genro dela. Aí, após
a menor A, uma das vítimas, falou que não tinha sido L e nem o genro, mas foi um terceiro. Aí ela disse que foi pressionada, aí ela disse, depois disse que é pressionada e nega que tenha sido recaída, que tinha sido recaída por L. E essa testemunha aqui, a ML do S, ela disse que a vítima A lhe confidenciou que o réu penetrou o dedo da vagina dela e passava a perna na mão dela. Fecha aspas. E aqui, ainda, a vítima A disse, negrito, constata que o acusado praticou atos libidinosos contra a menor A, consistente em toque na virilha, além de que o acusado observava as duas enteadas durante o banho e as chamava de, aspas, gostosa e gatinha para satisfazer suas lascivas incontroláveis, fecha aspas. E aí ainda, em que pese a parte recorrente sustentar a tese de que a vítima A, como bem disse aqui o digno advogado, a vítima A tinha mencionado em juízo que o réu não praticou condição carnal de toque no interior de suas genitálias, mas tão somente a chamava de, aspas, gato e gostoso, verifica-se que a menor contradiz o seu próprio depoimento em sede policial. Em sede policial, e ela reconhece esse depoimento em sede policial, mas tal fato não importa automaticamente na inocência do acusado, pois resta dissociado dos demais elementos da prova. E aqui explico, como, por exemplo, no contexto das provas, carreada no inquérito policial, aqui dito, observa-se que a menor AR afirmou em seu depoimento, a própria, que negou em juízo, afirmou esse depoimento. Negrito, L, que é o réu, ficava apenas de cueca e acariciava por baixo da calcinha, tendo introduzido o dedo no órgão sexual da depoente. E ainda aqui, em pós, essa vítima AR, em sua requerição, ela disse que sua mãe, aí aqui em negrito, ela diz assim, já em juízo, sua mãe estava pressionando para indicar o nome do marido da irmã A como responsável pelos abusos sexuais, mas, aspas, confirma, aí esse é o ponto, confirma que os abusos eram realmente praticados pelo atual companheiro de sua mãe, o L, fecha aspas. Então, diante de todo esse contexto probatório da materialidade e de autoria, conheço parcialmente do recurso em sua extensão pelo improvimento. Como vota, Excelência? Como vota, desembargador Carneiro Lima? Acompanhe o relator, Excelência. Eu também confirmo o meu voto provisório, acompanhando o voto da eminente relatora, e assim proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu parcialmente do apelo e, na parte cognoscível, negou-lhe provimento. Não há mais nenhum processo para ser julgado com sustentação oral, mas me parece que há alguns, né, em que não tivemos votação unânime. O primeiro deles é o processo 79 de pauta. Item 79. Processo de apelação 20.1493, dígito 59.2023.8.06.0299. Relatoria da desembargadora Lira, apelante Jefferson Alves de Araújo, apelado do Ministério Público, revisão do desembargador Carneiro. A desembargadora Lira votou pelo conhecimento e parcial provimento deste apelo. Eu apresentei um voto declarado, até mandei no chat, não consegui inserir no sistema, mandei pelo chat para as desembargadoras Lígia e Lira.
Salvo engano, esse aqui é um em que eu me acosto ao entendimento da relatora, porém, com uma fundamentação diversa. Me parece que a fundamentação aqui que eu apresento é de que o réu, além do que a desembargadora Lira disse, né, no seu voto, ele teria sentença condenatória transitada em julgado, né, questão de antecedentes. Né? Deixa-me ver só se é esse mesmo. Eu estou procurando aqui pela memória, sem ver o processo, mas vejamos aqui. O item 79, né? Isso, esse mesmo. Acompanho, né? Acompanho, mas acrescento essa fundamentação, só para deixar registrado o meu voto. Aliás, agora que eu estou percebendo, o chat deveria ser também para o desembargador Carneiro, né? E não para a desembargadora Lígia, né? Desembargadora Lira e o desembargador Carneiro, né? A desembargadora Lira se pronunciou? Não, agora é que seria o momento, né? Realmente eu vou me pronunciar agora, porque eu não tinha visto antes, estou vendo agora, e aqui o desembargador Mário está acompanhando, dizendo que tem trânsito em julgado, né? Isso que o senhor está acompanhando, e tenho como, realmente eu vou só acrescentar isso, né? Que Vossa Excelência está dizendo, e eu, porque não há um resultado diferente. O dispositivo é o mesmo. O dispositivo é o mesmo, tá certo? Ok. Desembargador Carneiro. Acompanho a relatora. Já que ela aderiu ao vosso voto, né? Isso. Pois não. Então... Assim, eu continuo com o meu acrescentando essa. Isso. Viu? Não há divergência. Não há divergência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do apelo para dar-lhe provimento, incorporando a eminente relatora o acréscimo feito no meu voto declarado acerca do trânsito em julgado da condenação criminal contra o apelante. Próximo processo é o 82. Esse aqui também de relatoria da desembargadora Lira, é apelação 20.6431, dígito 60.2022.8.06.0064, apelante AM de LJ, também DOS, apelado do Ministério Público, relatoria da desembargadora Lira e revisão do desembargador Carneiro. A desembargadora Lira conheceu e negou provimento ao apelo. Nesse aqui, no meu voto declarado, vejamos aqui, pelo que recordo, eu venho divergindo, né, e dando, salvo engano, parcial provimento. Só um instante para a gente checar aqui. Também mandei o chat, né? No chat o voto declarado, porque não consegui inserir. Né? E venho dizendo, né, no meu voto, né, pedindo venha, eminente relatora, para dividir parcialmente do seu voto, especificamente quanto à manutenção da fração de 2/3, prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei Antidrogas, como causa especial de aumento de pena. A sentença proferida pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia aplicou a referida fração 2/3 sob o fundamento de que ficou caracterizado o tráfico interestadual de drogas. A ilustre relatora manteve a fração de 2/3, com fundamento adicional de que os entorpecentes foram transportados de São Luís, no Maranhão, com destino à Fortaleza, sendo a apreensão realizada na BR-020, quilômetro 402, em Caucaia, já na região metropolitana da capital, o que indicaria que o percurso estava quase concluído. Embora reconheça a margem de discricionariedade do julgador na dosimetria da pena, entendo que a mera proximidade do destino final não justifica, por si só, a aplicação da fração máxima da majorante, os 2/3 no caso. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de que deve ser apreciado a, aspas, quantidade de estados percorridos e a distância do trajeto podem justificar a escolha de frações superiores ao mínimo legal para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei Antidrogas. HC 789-802 de Goiás, relatoria da ministra Daniela Teixeira, quinta turma, julgado 5 de novembro do ano passado. No caso concreto, os recorrentes transportaram entorpecentes desde o estado do Maranhão, atravessando o Piauí e ingressando no Ceará, onde foram presos no município de Caucaia, após percorrerem mais de 800 quilômetros. A exegese adequada e proporcional à fração dessa majorante especial deve se basear no número de estados que foram percorridos, visto que, cada vez que um agente criminoso passa por uma unidade federativa e por suas divisas, demonstra um maior grau de risco à sociedade e ainda para aos agentes de segurança pública, como, por exemplo, postos de fiscalizações policiais estaduais e federal. Se prevalecesse exclusivamente o critério da proximidade do destino, situações de curta distância entre cidades limítrofes em estados distintos, como Icapuí, no Ceará, e Tibau, no Rio Grande do Norte, separados por cerca de 20 quilômetros, poderiam ensejar a aplicação da fração máxima de 2/3, o que não se revela razoável. Assim, diante do trajeto de mais de 800 quilômetros por 3 estados da federação, e embora não tenha sido alcançado o destino final, Fortaleza, entendo que a fração adequada e proporcional para o aumento de pena é de 1/2, no caso, metade, refletindo de forma equilibrada, no nosso entendimento, a reprovabilidade da conduta. Aí, nesse sentido, eu trago o aresto lá do Superior Tribunal de Justiça, também da ministra Daniela Teixeira. Redimensiona-se, portanto, a pena definitiva dos recorrentes para 6 anos e 3 meses de reclusão, com elevação da pena na fração de metade, mantendo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, da linha B, e parágrafo 3º do Código Penal, alterando também a sanção de multa para 624 dias multa, conformidade com o artigo 49 do Código Penal e súmula 61 do nosso tribunal. Portanto, pedindo vênia, e em face dessa divergência, conheço e dou parcial provimento ao recurso. Então, o ponto específico é esse, né? Então, percorreu aí, chegou no segundo estado, Maranhão, Piauí, Ceará, Caucaia, cerca de 800 quilômetros, né? Aplicando aqui a metade da majorante. Embadora Lira, se quiser fazer alguma consideração, com a palavra. Então é só parcial, só quanto que foi aplicado pelo juiz Vossa Excelência. Vossa Excelência manteve 2/3, eu não estabelecendo metade. Então, aqui, eu venho trazendo aqui a decisão também do STJ, que diz em negrito. A majorante prevista no artigo 45, que é o caso dos autos, da Lei 11.346 de 2006, é aplicável quando houver provas suficientes da intenção de realizar tráfico interestadual, que isso aí não tem discussão, que realmente é interestadual, sendo desnecessário a efetiva transposição das fronteiras estaduais, porque ele vinha de Maranhão para Fortaleza e ele estava bem pertinho de chegar ao destino. E aqui, conforme a súmula 587 do STJ, que eu estou colocando aqui em negrito. Também em negrito... Mas que não fala da proximidade. A questão aqui é, nós deveremos aplicar 2/3, que é o máximo da majorante, porque está perto. Como eu dou o exemplo, Icapuí e Tibau, 20 quilômetros. Vamos dizer que o indivíduo sai de Fortaleza e vá para o Rio Grande do Sul. Corta o Brasil todinho. Mas vamos dizer que ele não chegue a 20 quilômetros do Rio Grande do Sul, a mais. Então, a gente vai aplicar 2/3 de Tibau de Icapuí para Tibau, e não vai aplicar 2/3 se ele está, sei lá, em Santa Catarina ou no Paraná. É bem interessante esse caso. É isso que eu estou trazendo. É bem interessante, porque do jeito que tem jurisprudência, eu estou trazendo aqui também do dia 19 de 11 de 24.
que diz proximidade. Assim, da proximidade. E diz assim em negrito, no caso, a distância percorrida, e é bem interessante, a distância percorrida e a transposição da divisa entre os estados justificam o aumento acima do mínimo legal. Isso. E aí a fração do aumento de pena pela majorante do tráfico interestadual, que é que ninguém vai discutir, que é tráfico interestadual, pode ser justificada pela distância percorrida e pelo número de fronteiras ultrapassadas, que nesse caso ultrapassaram 2 fronteiras. Você pode ultrapassar 10 estados, mas está mais longe do destino, e outro aqui nesse sentido é porque está perto do destino que chegou. E é nesse sentido que eu vou manter o voto, mas é muito interessante, esse é um caso para a gente discutir, é muito interessante, digamos assim, o que Vossa Excelência trouxe, mas, por enquanto, eu vou manter o meu voto nesse sentido, porque diz, olha, perto do destino, aí eu também trago jurisprudência nesse sentido, também tem antecedente já minha, também o que eu trago a súmula. Mas não é da proximidade, tem não é da proximidade do destino, é a distância percorrida. Uma coisa é a distância percorrida, Fortaleza, Santa Catarina, e Capuí, Tibau. Uma coisa é a distância percorrida, outra coisa é a proximidade do destino. E aqui também, com licença de Vossa Excelência, eu trago aqui uma decisão aqui da primeira Câmara, julgada no dia 20 de março, agora há pouco tempo, 2025, da nossa relatoria, que realmente enfatiza também essa parte, essa decisão disso. É uma questão a discutir, é interessante, mas aqui conforme a jurisprudência do STJ também diz que pode haver esse aumento, não há divergência que há um tráfico interestadual, e a questão está perto do destino, transcorreu de São Luís a Fortaleza, estava perto... Não é perto do destino. Mas, exato, mas assim, na jurisprudência e na lei, não tem. Essa tese que Vossa Excelência trouxe é muito interessante. É do STJ. E a minha também é do STJ. Eu trago também aqui do STJ, e isso é interessante, porque não tem, é interessante que não tem assim. É o destino final. A única coisa que tem diz é tráfico interestadual, e Vossa Excelência concorda que ultrapassaram as fronteiras. Então, por tudo isso, por enquanto, embora que eu mude o posicionamento, mas por enquanto eu vou manter o voto, até porque já cito também jurisprudente, mas considerando relevante o esposado por Vossa Excelência. Desembargador Carneiro Lima, como se posiciona? Isso. É o voto Minerva. Eu estava pensando em relação a essa questão da distância, porque, de certa forma, é como se o crime tivesse se perpetuado no tempo, né? Tempo de viagem, né? Enquanto ele estava... Durante a viagem, o crime estava sendo praticado, né? Apenas não houve interceptação. Isso. Mas estava sendo praticado, né? Isso. Eu acho que cabe, desembargador, uma aplicação de um meio em cima, viu? Por conta disso. Por conta dessa perpetuação no tempo e no espaço, né? Pois não. Então, Vossa Excelência acompanha a divergência? Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, conheceu do apelo para dar-lhe parcial provimento nos termos da divergência apresentada por mim, estabelecendo o aumento não de 2/3, modificando a decisão da juíza, né? Não de 2/3, mas de metade, 1/2, pelas razões constantes no voto declarado apresentado. E também na modificação da multa, né? Que repercutiu também a multa, conforme o voto declarado apresentado. Próximo processo. Quantos efetivamente julgados, doutora Larissa, nesta tarde e noite? 155 processos julgados em aproximadamente 5 horas de
sessão. Algum registro a fazer antes do término? Consignar alguma informação? Não havendo nenhum registro a ser feito, agradecendo a Deus por mais uma sessão de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, doutor Boa Laerte. noite, doutor Laerte.